Pergunta antes de nós lermos o texto: quem fez a lição de casa? Não precisa responder. E leu 1 Timóteo e 2 Timóteo, que eu pedi para ler domingo passado. Quem leu, pelo menos a primeira carta, vai começar a entender essa série de mensagens que nós vamos começar a compartilhar, dentro ainda do tema obediência ou obedecer. Obedecer é o título da mensagem, é uma decisão. Amém? O versículo 19 diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas. E pedimos por isso, Senhor, que a Tua palavra venha como rema em cada coração, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Algumas questões, amado, que nós precisamos talvez prestar atenção naquilo que Paulo está falando a Timóteo, nessa carta, nas duas cartas, né, que ele vai escrever, tanto a primeira quanto a segunda. Havia uma preocupação muito grande, muito forte no coração de Timóteo, de Paulo, com o que ele estava visualizando. E Paulo era um cara contemporâneo, Paulo era um cara visionário, mas acima de tudo, Paulo era um cara que, pelo fato dele ter estudado, lido, e aí entra uma coisa que nós precisamos entender: a boa leitura, junto com o entendimento e a revelação da palavra de Deus, traz discernimento espiritual. O que acontece a partir do século XIX, e eu vou já frisar muito desse século, é que as pessoas começaram a frisar muito mais a leitura intelectualizada, sem buscar o discernimento do Espírito Santo. E quando você faz isso, você cai apenas na questão racional, no racionalismo, que é a questão de Auguste Comte e outros filósofos que vão entrar com essa questão do positivismo, do racionalismo, do darwinismo, da evolução e de tantas outras questões que vão combater ou tentar combater a igreja. Eu estou seguindo uma série de artigos escritos nesse período, e alguns teólogos, e é interessante que homens sérios levantam e eles começam a falar o seguinte: igreja, acordem. Olha só, escrito nesse período: acorda, igreja. A Bíblia não precisa de advogados. A Bíblia não precisa que vocês saiam querendo provar. A Bíblia precisa ser vivida. Eu achei interessante isso, demais. E uma das questões que esses autores falaram, que o erro da igreja, o erro dos seminários teológicos, foi tentar fazer uma explicação da evolução. Um exemplo: então, quando a palavra no hebraico fala em dias, ion, que é a palavra para o hebraico, então eles falam: não, quem sabe não é ion, essa palavra significa eras. Opa, então fica mais fácil entender a evolução. Então foram 6 períodos de eras. Ou seja, em vez de nós confrontarmos o que a evolução estava falando, o que eles fizeram? Eles tentaram alinhar, fazer um acordo com a evolução. Quem sabe Adão e Eva é apenas um protótipo, um modelo, um mito. E aí, quando o cativeiro babilônio veio existir, quando eles encontraram algumas questões lá, está vendo? Ó, já existia essa historinha lá. Em vez de eles buscarem a veracidade, e somente a partir, gente, nós estamos falando aí agora, pós-Segunda Guerra Mundial, a partir do ano 50 para cá, que homens de Deus, através de pesquisas, através de achados arqueológicos, através de textos achados do livro de Jeremias, Isaías, vocês sabem que a guerra que acontece ali na década de 60, alguns mísseis que a Síria dispara contra Israel, esses mísseis perdem a direção, ou um anjo pega ele e vai: não, você vai acertar aqui nessa caverna. E muitas cavernas são encontradas, não apenas as cavernas de Qumran, mas outras cavernas são encontradas, e textos sagrados são encontrados, e começam a aparecer escritos mais próximos dos originais da Bíblia, contradizendo tudo isso que está sendo dito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos vivendo um momento que eu e você precisamos entender, por mais que
Tem coisas que eu falo o seguinte: olha, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como que Deus parou o sol, eu não sei como que Deus parou a terra, eu não sei se Deus, o que que Deus fez, mas que Deus fez, fez. É isso que eu e você precisamos entender. Essa semana eu estava compartilhando, atendendo alguns pastores, e eu falei, pastores, e eu falei para um deles: olha, eu tenho milagres na minha vida, e foi gostoso que eu comecei a lembrar, viu, Ângela, de algumas situações, não só da cura do mal, mas de outras situações que às vezes a gente esquece, né? E eu comecei a lembrar de milagres que Deus já fez na nossa casa, milagres tremendos. E enquanto eu contava para esses pastores, para motivar a fé deles, a minha voz interior dizia: está vendo, Silas? Olha quantas bênçãos Deus já fez na tua casa. Olha quão tremendo é Deus na tua vida. Olha quão maravilhoso é Deus na tua casa. E eu comecei a perceber a grandeza desse Deus, e eu já estava preparando essa mensagem. E aí eu comecei a entender o que Paulo estava querendo falar para Timóteo. E eu comecei a entender também esses artigos que eu tenho lido. Meu amado, eu não sei o que vem por aí, mas a igreja já enfrentou tudo isso que a ciência já tentou desconstruir. E até agora não se conseguiu encontrar a primeira ameba, nem o primeiro macaco, e não se conseguiu encontrar nenhum alienígena que deu origem, o Prometeus perdido, nem o Alien perdido que deu a origem, nem a água da vida que o Muad'Dib tomou. Não encontraram nada ainda para provar que o homem é uma evolução. Eu ainda continuo acreditando, não sei como que Deus fez Adão, se ele realmente, eu creio na literalidade, que ele mexeu no barro e que ele fez e soprou e beijou e deu sopro de vida em Adão. Depois da costela fez a Eva. Como é que vai surgir aquela outra humanidade? Amado, eu vou perguntar para Adão. Se Adão não responder, eu pergunto direto para Deus. Mas eu sei que Deus vai me explicar todas essas coisas. Enquanto isso, eu quero acreditar. Porque essa é a minha fé. Mas, pastor, não é uma fé cega? Não. Eu lembrei quando Deus deu esse colar, e se vocês quiserem saber, pergunta para ela, para a Ângela, que aquilo foi a coisa mais louca, mais maluca, mais idiota, no sentido irracional, que alguém poderia fazer para uma pessoa. Mas Deus deu isso para a Ângela, porque a Ângela sonhou até com a pessoa que ia fazer o colar. Esse judeu cabalista que teve aqui ficou impressionado. Esse é o nosso Deus. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Por isso que Paulo estava preocupado com o que estava por vir. Então, cada vez que você faz uma opção, olha o que C.S. Lewis fala. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. C.S. Lewis, na alegria, né, surpreendido pela alegria, ele fala assim, que cada vez que eu e você tomamos uma decisão, é como se essa decisão que nós tomamos influencia o nosso caráter, em outras palavras. Então, cada vez que nós tomamos uma decisão em seguir a palavra de Deus, cada vez que eu e você tomamos uma decisão em dizer, eu vou crer, eu vou tomar posse, mesmo que o meu racional não consiga compreender, não consiga entender, eu sei que Deus vai abrir as portas, eu sei que Deus vai fazer um milagre, eu sei que Deus vai trazer a existência. Eu estava numa cidade em Campo Grande, eu já tinha sido pastor lá, Deus tinha me mandado voltar para lá para evangelizar uma situação. Terminou todo o fato, nós estávamos voltando, e a pessoa que estava dirigindo o carro falou, pastor, eu estou inquieto, é como se nós não tivéssemos completado a obra. E eu falei para ele, eu também estou inquieto, é como se nós não tivéssemos terminado a obra. Vamos parar aqui na saída da cidade, vamos parar o carro e vamos ficar orando. E nós ficamos orando, de repente um carro vem, para, e a pessoa fala assim, ainda bem que eu alcancei vocês. E eu falei, que bom, Deus mandou entregar 2 travesseiros para vocês. Eu falei, 2 travesseiros? Eu falei, eu estava orando e Deus falou, compre urgentemente 2 travesseiros, corra, alcance meus filhos, e entregue para ele 2 travesseiros. Recebemos 2 travesseiros. E ele foi embora. Eu olhei para a pessoa, era o Helder, né? Olhei e fiquei olhando para ele e falei, cara, ou eu estou maluco, aquele cara está maluco, ou Deus está maluco, alguém está maluco nessa história. Aí eu falei, vamos continuar orando. Aí o Helder me fez uma pergunta, Silas,
Para que serve travesseiro? Vamos começar por aí. Para que serve travesseiro? Tem uma série na HBO, né? Terras Noturnas. Faça a pergunta certa. Para que serve travesseiro? Para dormir. Então Deus quer que a gente pose aqui. E nós voltamos na mesma casa, só que ia ter uma festa da Alta Society naquela casa. E aí eles olharam, pastor, vai ter uma festa hoje, que benção, mas o senhor, não vamos comprar roupa, aqui vai ter um... E ela ficou toda constrangida, porque ia ter uma Alta Society. Falei, não, nós vamos ficar no nosso quarto, não se preocupa não. E a festa estava acontecendo numa parte ao lado da casa, eu estava de bermuda e camiseta e sandália, e ele também, e nós orando. E de repente ele falou, Deus está mandando ir lá no meio do povo, desse jeito. Eu falei, eu também. E nós descemos. E ela olhou para nós, eu nunca esqueço a frase, eu até compartilhei esse canto. Ela falou assim, pastor, pelo amor de Deus, fala que é Deus que está mandando o senhor transitar desse jeito nessa festa. É Deus, minha irmã. Resultado, 3 horas da manhã, a gente estava batizando 7 pessoas na piscina da casa dela. Essa história é verídica, tem endereço, tem CPF, tem carteira de identidade. Eu posso passar o endereço. Aonde que eu quero chegar? Às vezes, meu amado, quando você toma uma decisão, você fala, eu vou crer, não importa. Não importa. Há loucuras que Deus vai levar você e eu a fazermos nesses dias, que é uma coisa que você talvez não vai entender. Mas o mundo natural e o mundo sobrenatural vão ser alinhados. E o mundo sobrenatural sabe o que está acontecendo. Há um movimento. Ou você acha que o mundo das trevas não percebe isso? Vai ler o livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Título feio, né? Título feio. Mas um excelente livro. Porque às vezes ali nós precisamos aprender o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Então Paulo está preparando Timóteo para as coisas que estão por vir. E nós precisamos, como igreja, entender que as coisas estão vindo. Por mais que nós gostamos de prosperidade, de riqueza, que não tem problema nenhum, meu amado. Riqueza é um dom. Prosperidade, Deus dá. Deuteronômio capítulo 8 diz que a prosperidade é minha e tua. Prosperidade é terra que manda leite e mel, ou seja, é eu não precisar de nada. Prosperidade é aquilo que Deus dá para a minha vida. Riqueza é dom. A partir do versículo 18 fala, e eu vou te levar para essa terra, e eu vou te ensinar a ganhar riqueza. Então, riqueza é um dom de Deus. Então, você quer ser rico? Deus, eu quero esse dom. A minha pergunta é, você está pronto? Teu coração está pronto, como eu preguei domingo passado? Porque senão, meu amado, essa riqueza pode fazer muito mais mal do que bem. Então, quando você começa a ver a preocupação de Paulo, Paulo estava dizendo, Timóteo, vai vir coisas por aí. Ah, mas pastor, naquela época, o que tem a ver agora? Meu amado, essa é a riqueza da palavra de Deus. Ah, mas por que isso serve para os dias atuais? Porque cada vez mais outras profecias foram sendo cumpridas. Então, se você pegar um relógio escatológico, aquela reloginho de areia, tem o nome? Ampuleta, né? Os últimos grãos estão começando a cair. Os últimos grãos escatológicos estão começando a cair. Então, sim, nós estamos vivendo talvez os últimos dias. E quais são os sinais dessa verdade? Você começa a trabalhar com algumas profecias, olhando para Israel, quando a figueira der o seu fruto. Sim, nós precisamos olhar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, nós temos algo que Paulo fala a Timóteo, vai vir dias de apostasia, e veio, meu amado. E veio. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que realmente muitas coisas e muitas pessoas se apostataram da fé. O que é se apostatar da fé? A palavra no grego é a palavra apistemai, é dar as costas, é não dar maior importância, é trabalhar de uma forma dissimulada. É o que está acontecendo no nosso meio. Essa semana eu peguei algumas notícias tristes vamos colocar assim, pessoas dissimuladas. Pessoas que não sabem o que é a seriedade de caminhar com Deus. Não estou dizendo que nós somos mais certos, mas eu estou falando para mim e para você. Eu e você precisamos tomar cuidado. Alguns valores são imexíveis, inegociáveis.
Nós precisamos aprender a viver uma vida acima da mediocridade. Uma vida onde realmente essas experiências de andar com Deus seja real. Essas experiências de ter o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida seja real. É algo que eu e você precisamos experimentar. E é algo que Deus quer fazer para nós. E é algo que Deus quer fazer para os seus filhos. Mas o que Deus espera de nós? Talvez essa é uma pergunta que nós precisaríamos avançar. Por isso ele começa a lembrar, amado, isso é um spray, viu? Não tem nada de estranho. Como é que... Essa aí que ela falou. Agora, não é CBD, né? Não tem CBD aqui, não. Acho que tem CBD sim, hein? Deixa aí. Por isso ele começa a lembrar o versículo 17. Meu amado, nós precisamos dar uma paradinha aqui antes de avançar. Versículo 17, eu e você temos que ler. Quem leu, fez a tarefinha de casa, sabe o que eu vou falar. Versículo 17. Tem até uma música do G3, né, o Guilherme? Ao Deus eterno. G3. Baseado nesse cântico. Sabe o que Paulo fala, Timóteo? Antes de você avançar, vamos colocar para nós, Monte Hebron. Aí tem que trocar esse copinho aqui, que eu não sei de quem que é. Deus te abençoe. Vamos botar Paulo falando aqui, o Monte Hebron. Seguinte, antes da gente avançar, antes da gente pensar sobre o que vocês querem, ou o que Deus quer, onde nós vamos chegar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Imagina Paulo falando aqui. Quem é Deus para vocês? Quem que é Deus para vocês? E aí é uma pergunta que nós precisamos saber responder. Porque quando Deus começa a se apresentar, Ele lá atrás, e é isso que Paulo vai buscar. Esse versículo 17 é um resumo do que ele passou 3 anos ou 6 anos, há uma contradição aí, mas vamos pegar 3 anos, estudando somente a vida de Moisés. Paulo estudou a vida de Moisés. E se ele estava sendo preparado para ser rabino, significa que ele estudou 30 anos a Torá. Então ele sabia o que era o tetagrama. Paulo sabia. E Paulo sabia o que significava aquelas 4 letras no hebraico. Paulo sabia o que significava eu sou o que sou. Que no hebraico é exatamente o versículo 17. O Deus invisível, mas real. Porque esse eu sou o que sou, você vai ter, conforme você vai colocando, vamos chamar as consoantes, tá? Os símbolos masoréticos, quem fez o curso de hebraico comigo aqui, aqueles símbolos masoréticos, você tem todos os nomes de Deus. Jeová Shaddai, Jeová Elohim, Jeová Shalom, somente com aquele tetagrama. O que Deus estava querendo dizer, Moisés? Sabe o que eu sou? O que você vai precisar. Você está precisando de prosperidade? Eu sou a tua prosperidade. Você está precisando de paz? Eu sou a tua paz. Você está precisando de um Deus guerreiro? Eu sou um Deus guerreiro. Você está precisando de libertação? Eu sou a tua libertação. Se fosse uma igreja assembleiana, aleluia. Tá? Eu sou o que sou. Conforme a tua necessidade, eu vou caminhando com você. Então, conforme você vai precisando, eu vou me manifestando. Quando os teus inimigos vierem, eu sou o teu guerreiro. Quando você estiver em paz, acampado, eu serei a tua prosperidade nos teus celeiros. Quando você for fazer um negócio, eu serei a tua riqueza. Quando os teus inimigos tentarem te trapacear, eu serei a tua defesa. Eu sou o que sou. É por isso que Paulo fala, Timóteo, você precisa conhecer esse Deus. Monte Hebron, nós precisamos conhecer esse Deus. Um Deus que faz milagre. Não um Deus que é um Deus da arqueologia bíblica. Um Deus que está no museu do nosso irmão Rodrigo. Para você ficar no YouTube vendo arqueologia bíblica com o nosso irmão Rodrigo. Nossa, que coisa linda. Porque às vezes parece que a igreja está vivendo do museu, do passado. A igreja não consegue trazer para o presente e dizer, eu quero viver isso agora. Eu quero viver algo novo. Tem um cântico que tem essa frase, eu quero viver esse algo novo agora.
Eu quero viver esse sobrenatural de Deus agora. Eu não sei como. Meu amado, eu também não sei como. Há muitas coisas na minha caminhada com Deus que eu não sei como. Eu não sei como que Deus abriu algumas portas, eu não sei como que Deus estruturou outras portas, eu não sei como que Deus fez outras questões. É a pergunta que me fizeram quando eu estava voltando, né? E eu estava pensando, e já me fizeram várias vezes, né? E me pedi para voltar em Indianópolis, porque as palavras proféticas que foram liberadas lá, né, foram tremendas. Agora, por que eu não libero palavras proféticas aqui? Porque eu estou esperando o mover de Deus, mas eu quero que a igreja se mova também. Porque senão, às vezes eu vejo, não só o Guilherme e a Edinalva, a Regina aqui, Deus está... Primeiro, a Edinalva, porque Deus está fazendo algo maravilhoso aqui, minha irmã. A igreja. Né? Aí agora o Guilherme, meus irmãos, Deus está fazendo algo maravilhoso aqui, meus irmãos. Aí a igreja. Dá vontade de dizer, ô igreja, ô igreja, vamos acordar. Vamos acordar. Quando eu falo para você, eu vou começar a ensinar vocês. Aí eu vou botar 2 pessoas aqui, né? Com a plaquinha aleluia. Aí outra aqui, glória a Deus, tá bom? Aí eu vou pregando, quando eu levantar a plaquinha aleluia, vocês aleluia. Aí quando eu levantar a plaquinha, glória a Deus, glória a Deus. Aí quando vocês estiverem bem bom, eu vou trazer a terceira pessoa. Vai ficar aqui atrás. Deus é tremendo. Porque às vezes, sabe, isso não é, pastor, isso não é para motivacional para o pregador. Não, meu amado. É para Deus. Significa que a igreja está concordando. Todas as vezes, quando na minha caminhada com Deus, e alguém estava ministrando, e alguém falava assim, eu estou vendo um anjo. Meu amado, eu era batista que não acreditava nem no batismo em línguas. Eu olhava dizendo, aonde? Até que Deus começou a trazer uma visão. A Ângela, quando eu casei com ela, eu brincava que eu tinha que comprar um gravador, porque era toda noite essa mulher sonhando com o mundo espiritual e falava. E era tremendas as revelações que Deus trazia para ela. Porque Deus fala. E Deus ministra. No congresso do Colin Dye, tinha mais de 5, acho que eu já contei essa história, mais de 5 mil pastores lá, Copan lotado, o pastor Colin Dye pregando, e eu falei assim, eu quero 3 coisas desse cara, e eu aqui do lado de pastores, e eu comecei a orar em língua, e perguntar, o que você está fazendo? Eu estou tomando 3 posse de 3 unção dele. Ele está falando assim, que ele está distribuindo. Eu tenho esse dom, e eu falei, esses 3 dons que eu tenho aí, eu tomo posse. E eu falei, eu estou recebendo em nome de Jesus. Aí os caras, é muito fácil falar que está recebendo. Aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu, Silas, creio que eu recebi, porque eu tomo posse. Agora, eles aqui não acreditam. Prove para eles, não para mim. A esposa do Colin Dye chegou atrasada, e ela ficava olhando assim. Acho que eu contei já 2 vezes isso aqui. Ela ficou olhando assim, olhando, com uma sacolinha. De repente ela veio, ela estava com segurança, por causa de muita tietagem, né? E ela veio, me entregou nas minhas mãos. Eu estava, acho que, ela entrou na fileira e entregou nas minhas mãos. Meu inglês era um pouquinho melhor, viu? E ela disse para mim assim, eu estava no meu hotel, e Deus mandou eu pegar 3 camisas do meu marido e entregar para alguém aqui, e eu não sabia quem era. Quando ela me entregou aquelas 3 camisas, eu entendi que aquele é um sinal profético de que Deus estava mostrando para aquelas pessoas que os 3 dons que eu tomei posse estava representado na posse daquelas 3 camisas. E eu dei aquelas camisas para ele, podia ter ficado para mim, tá? Eu falei, toma aqui, seus imbecis, para vocês acreditarem. Porque no mundo espiritual, meu amado, a maluquice é, toma posse, eu tomo. Mas creia. Creia. Se você tomou posse que você vai ter um carro na sua garagem, prepara a garagem. Você tomou um posse. Ah, mas pastor, eu não tenho nem dinheiro para carro. Compra um chaveiro. Não é possível que você não tenha dinheiro para comprar um chaveiro. Às vezes são questões práticas, meu amado. É isso que Moisés entendeu e é isso que Paulo queria.
o Deus invisível, grande. Paulo sempre compreendeu o perigo da apostasia. Paulo sempre entendeu que as pessoas poderiam se afastar da fé. Paulo sempre entendeu que o racionalismo poderia confundir a experiência com Deus. Por isso que ele fala, conservando a fé. A palavra no grego que ele vai usar, a palavra exo. Hoje à noite, eu vou pregar a essência do cristianismo. E eu vou usar de novo essa palavra, mas em João, 1 João. Que é segurar. Sabe que João e Paulo estão dizendo para a igreja naquela época? Segura. Segura. Segura com força. Coloca na frente dos olhos. Para você ver o que você crê. O que realmente você crê. O que realmente você toma posse. Porque às vezes, amados, nós temos colocado tantas coisas na nossa frente. Tantas coisas idiotas na nossa frente. Eu estava lendo o Salmo 77. Acho que é 77 mesmo, meu amado. Deixa eu até confirmar aqui, tá? Não, 101. Se você pegar o Salmo 101 e contextualizar para os dias atuais, o salmista está dizendo assim: desliguem algumas séries da Netflix e da Prime, porque essas séries estão contaminando a mentalidade de vocês, e estão trazendo uma erotização banal, estão afastando vocês, sem que vocês percebam, dos caminhos do Senhor, porque vocês ainda não têm maturidade para discernir. Salmo 101. Ah, pastor, veja só o que a palavra de Deus fala. Não quer dizer que você vai cancelar sua Netflix, tá? Mas se quiser, amém. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17, versículo 14 e 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, através da cesta básica, através das coisas pequenas que vocês fazem. Tá bom? Que é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: que vos guardem a si mesmo e não se contaminem com os valores do mundo. Tiago 1,27. Meu amado, isso é conservar a fé. É colocar diante dos nossos olhos valores. Paulo questiona nessa várias cartas sobre como que andava a fé da igreja. Paulo perguntava sempre. Enódia, né? Uma mulher lá foi visitar Paulo, outras pessoas foram visitar Paulo, e Paulo sempre perguntava, como é que anda isso? Como é que anda aquilo? Paulo estava preocupado, sabe o que, gente? Como é que anda a igreja? Como é que anda as pessoas? Como é que anda a fé do fulano, do ciclano? A preocupação de Paulo é: os valores da Monte Hebron continuam os mesmos? Os valores que realmente têm sido pregados no domingo de manhã, domingo à noite, das quartas-feiras, os valores que têm sido ensinados continuam os mesmos? A sede, meu amado, do Projeto Caleb nas outras igrejas é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu não sei se é porque aqui tem muito, tá? Ou lá a sede é maior. Mas o dia que vocês tiverem oportunidade, acompanhe o pastor Josier, ou veja no Instagram, nós estamos colocados. Lota. Tem uma igreja, amado, que ela tem 20 pessoas. 20 pessoas. Sabe quantos alunos tem no colégio, no projeto Caleb? 20 alunos. A igreja 100% está matriculada no projeto Caleb. Olha que coisa maravilhosa. Porque eles estão vendo que está sendo ensinado princípios da vida cristã. Conservar a fé deveria ser o propósito de Timóteo. Paulo fala assim: Timóteo, qual que é o teu propósito?
Meus amados, essa palavra tem sido muito usada nos coaching da vida. Mas para a ideia cristã, propósito se chama: qual é o teu objetivo? Paulo trabalha isso aos Filipenses. Olha, qual que é o objetivo teu da tua vida? Paulo falou: o meu objetivo é, eu já esqueci as coisas que ficaram para trás. Eu tenho só um objetivo. Sabe por quê, meu amado? Presta atenção nisso aqui. Só investimos tempo no que acreditamos. Quem aqui que já cansado não ficou até os 2 últimos capítulos da série X? Quem aqui que já não ficou? Não precisa levantar a mão. Quem aqui cansado não levantou tantas horas da manhã para ir correr porque precisa emagrecer? Quem aqui que já não aumentou o peso? O cara já está levantando 320 quilos no leg, ele quer 350. As calças não estão nem entrando na perna, mas ele quer mais. Nós só investimos aquilo que nós acreditamos. Logo, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura da palavra, eu te faço uma pergunta: você acredita então? Que quando você quer fazer um curso de pós-graduação, quando você quer fazer uma faculdade, quando você quer fazer alguma coisa, você investe tempo. Então por que nós não investimos tempo nas coisas de Deus? Sabe por quê? Porque nós caímos numa graça barata. Porque Deus se transformou num Deus muito bacana. Um Deus brasileiro que dá um jeito em tudo. Deus é legal. Deus é legal. Deus vai entender a minha preguiça. Afinal de contas, Deus é Pai. Deus vai me atender. Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não. Deus trabalha com aliança, eu já preguei sobre isso. Deus trabalha na reciprocidade, eu já preguei sobre isso. Eu e você precisamos entender que nós precisamos compreender a dimensão da santidade de Deus. Quando Moisés pede para ver Deus, meu amado, Deus fala assim: Moisés, você está brincando, né? Não tem como vocês me verem. Ah, então deixa a gente fazer uma imagem. Deus fala: eu não quero que vocês façam uma imagem minha. Aliás, eu não quero que ninguém imagine como que eu sou. Eu não quero que vocês me adorem por uma imagem, porque aí vocês vão me colocar nessa imagem. Eu sou o que eu sou maior que toda essa imagem. O que o salmista fala da dimensão de Deus? O que Jó fala da dimensão de Deus? Que se Deus pegasse todas as montanhas, caberia numa mão, pegasse todas as águas dos mares, caberia em outra mão. A palavra de Deus fala que Deus conversa com as estrelas e chama cada uma das constelações pelo nome. Você já pensou que coisa bonita? Quando eu vi aquela cena do Thanos, ele sentado no cosmo ali, conversando com numa das cenas da Marvel, ele sentado, eu falei: olha só, isso é um roubo da visão de Deus, porque quem está sentado no trono, olhando o cosmo e conversando, é Deus, né? Agora vamos imaginar a verdade bíblica. Imagina Deus sentado, olhando tudo, olhando a grandeza do universo, olhando a dimensão do universo, todas as constelações. Se você não sabe quantas e quiser saber o nome delas, o fã número 1 de constelações é o Guilherme Stica, então você pode conversar com ele, tá? Ele é fã de carteirinha desse mundo, né, da astronomia. Aí Deus conhece tudo, de repente um planetinha pequeno dentro dessa dimensão, e aí você vai diminuindo, chega nessa coisa linda aqui chamada Silas Fernandes, e Deus fala: o meu filho morreu por ele. Aí vamos ser camaradas, Deus abre um pouquinho mais, chega em vocês todos, nós todos aqui, e Deus fala: o meu filho morreu por todos eles. Você já pensou na dimensão que nós não entendemos? Como que Deus consegue estar assistindo esse culto e todos os cultos agora ao mesmo tempo? Talvez quem trabalha com TI consegue entender que é possível essa codificação acontecendo ao mesmo tempo, esse trânsito de informações acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, Deus é essa grande matrix bíblica, transitando informações, onde Ele acreditou em nós. Deus acreditou tanto em nós, meu amado,
que ele investiu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho. Pergunta é, e aí? O objeto que não atende ao propósito para o qual foi fabricado, perde a sua utilidade. Para quê? Ou qual o propósito que eu e você fomos fabricados? Eu já disse, não foi para adorar a Deus porque ele tinha os anjos, não foi para honrar a Deus porque ele tinha todas as estrelas para honrá-lo. Ele constrói, ou ele faz o homem para relacionar. O que Deus espera como propósito é que eu e você tenhamos tempo para relacionar com Ele. É isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Duas verdades deveriam ter nos atraído a Deus. Somente essas duas verdades. A primeira delas é a nossa consciência do pecado. E a segunda é a certeza do único Salvador. É isso que deveria nos atrair. A certeza de que eu sou um pecador e que se... Opa! Alessandro. Aí eu e ele brincando como Darth Vader, né? E ele fazia assim, aí eu apertava e ele, o portão abria sozinho, ele... Aí eu falava, vou fechar agora, vamos. Aí eu apertava ele. Oh, agora ficou legal aí. Agora chega, vou voltar na mensagem aqui. Ô Malik. E eu não vou levar bronca sozinho em casa. Amém? Então essas duas certezas, amada. Somos pecadores e só há um Salvador. É essas duas questões que deveria ter nos atraído. Eu gosto muito desse autor, eu estou lendo ele bastante agora. Nossa, gente, será que é o meu computador? Não. Esse William Hendricks, ele tentou combater o ateísmo. Por isso que eu estou lendo bastante, e eu estou lendo muito um autor, inclusive as palestras dele estão no YouTube, quem quiser. Ele está combatendo o criacionismo, ele está combatendo o ateísmo em geral. E ele usa muito o Hendricks, né? Por isso que eu fui atrás dele. Graças a Deus, eu tenho toda a obra dele no Logos, estava escondida lá, graças a Deus. E eu peguei essa frase, o resultado deveria ser essa sequência: coração, consciência e fé. Ele fala que isso é o cristianismo. Coração, pois eu tomo a consciência, pois eu começo a agir com fé. Isso deveria tomar e mudar a ter uma boa consciência. A palavra boa consciência no grego é suneidesis, significa entender, compreender, analisar, perceber. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, entenda, compreenda. Eu gosto muito do final, perceba. Quando um pecador é atraído a Cristo, primeiro a ser regenerado, deveria ser a mentalidade. A minha e a sua mentalidade precisa ser mudada. Por isso eu não consigo entender. Ainda hoje de manhã eu e a Ângela estávamos falando sobre isso, né? Não dá para entender um cara que se converte tendo hábitos. Cair é uma coisa. Pecar é uma coisa. Tentar justificar o pecado, gente, não tem como. Marcela, seja bem-vinda, Marcela. Tentar justificar o pecado não tem como. O problema nosso chama-se atual sociedade que vive tentando justificar o pecado. Seja qual área que for. Seja da fofoca. Não, pastor, eu não estou fofocando, estou só contando o que aconteceu. Essa semana eu tive que pedir perdão para uma pessoa da Monte Hebron, porque eu perdi eu voltei a ser o velho homem numa situação aqui, e realmente, amado, eu só não bati porque o Espírito Santo me segurou.
Aí eu tive que pedir perdão. Mas eu não pedi perdão, não, você me perdoa, é o meu velho homem. Eu falei, olha, eu não vou dizer que é o meu velho homem, porque ele já tinha que ter morrido, e essa desgraça não morre. Tá? Eu não vou dizer que todo mundo tem pecado, porque isso é justificativo. Eu vou dizer uma coisa para você, já passou da hora, Deus Silas, trabalhar domínio próprio. Então eu quero te pedir perdão pelo vexame que eu fiz você, né, ver. Não tem não. Amado, nós estamos... Eu também peco, eu não sou santo, meu amado. Ser bonito é uma coisa, ser santo é outra. São duas coisas diferentes. Eu não sou santo. E nós estamos num processo, precisamos entender isso. Olha o que C.S. Lewis fala, isso aqui mexeu muito comigo. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Não, C.S. Lewis era o cara, vamos falar a verdade, né? Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. É isso que eu tenho que falar, Deus, então, eis-me aqui. Eu acho que C.S. Lewis entendeu o que Isaías disse lá atrás, né? Senhor, eis-me aqui. A consciência é a voz do nosso caráter. Nós não precisamos de regras. Pastor, qual que é a regra de um bom cristão? A nossa consciência. Mas de onde que vem a nossa consciência? Da leitura da palavra. Aí que está o negócio. É a leitura da palavra que vai fazer toda a diferença. O naufrágio, porque ele fala, muitos naufragaram na fé. É quando um navio sai com um destino, mas afunda não cumprindo o seu destino. E antes de ir para o último slide, eu quero encerrar com essa frase para você pensar. A pior coisa que existe é alguém sair com destino, ou ter uma bagagem muito grande e morrer e não construir um legado. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, não perca o dom que foi lançado sobre a tua vida. Não perca o dom que foi lançado sobre a tua vida. Amado, não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia.